Pronto, vai lá. Boa noite, queridos alunos. Estamos indo para a nossa terceira aula desse workshop de geometria sagrada, um momento também bastante importante, né? E vamos seguindo. Com a palavra, o seu Edson, trazendo as coisas boas da geometria para a gente. Boa noite, apesar do frio. E vamos lá. Deixa eu testar aqui o nosso sonzinho da vinheta, né? Que sempre eu faço isso. Então, ó, joia. Todo mundo ouviu, né? Se alguém não ouviu, me avisa, porque tá tudo ok. Então, vamos lá. Sempre que a gente começa, não para, né? Ainda nós vamos estar um tempo ainda com essa curva ainda subindo, né? Incrível, né? Nossa pandemia. Vamos começar dando uma olhada nos trabalhos realizados, tá? Do módulo de raiz de 3. Aí nós vamos ter uma parte teórica e, seguindo a sugestão da Luísa, né? Foi a Luísa que me falou que era interessante que tivesse um pouquinho mais de prática, né? Antes da... Porque senão tem muita teoria para depois chegar na prática, né? Foi você que falou, né? Então, eu estou pegando essa sugestão que é bem interessante. Eu acho que vale a pena experimentarmos aqui. Então, eu vou colocar uma prática aqui no meio da teoria, tá? Um pouquinho antes, assim, para dar uma esquentada, vamos dizer assim, antes né? Depois vai ter mais uma parte teórica. Então, eu vou dividir em mais partes aqui. Aí vai ter uma prática 2, que vai continuar depois o exercício, tá? E aí a gente fecha. Mas aí, do jeito que eu imaginei aqui, a prática 1 e a prática 2 vão ser uma continuação, tá? Então, começando na prática 1 lá, a gente vai montar uma estrutura que vai ser utilizada no exercício 2. Então, acho que com isso aí vai ser até interessante esse experimento aí de colocar uma parte prática um pouquinho mais antes do que normalmente a gente deixa tudo lá para o finzão, né? Vamos tentar, tá? Materiais para hoje, papel sulfite, principalmente se tiver o A4, acho que o A4 vai ser mais tranquilo de trabalhar, tá? Lógico que quem quiser trabalhar com o A3 também é mais questão de espaço, tal. Mas no nosso caso aqui, se todo mundo tiver a régua áurea, tá? E depende do tamanho da régua, inclusive, porque o A3 é maiorzão, então depende do tamanho, se tem uma régua maior, aí até tranquilamente, tá? Se não tiver a régua áurea, aquilo que eu falei, dá para a gente fazer sem a régua nesse exercício. Se conseguir para a próxima, ótimo, porque a régua sempre é legal para a gente poder fazer uma análise mais rapidamente do que sem, né? Porque para a gente poder saber se é áurea ou não, você teria que ter duas medidas, tinha que pegar, anotar essas medidas e ver se a relação entre elas é do número φ. Então, tem todo um trabalho para a gente poder saber se uma medida em relação a uma outra medida está na proporção áurea. A régua, o que acontece? Ela fica muito mais rápida, né? Então, vale a pena por isso, né? E aí, então, a gente vai falar, eu vou mostrar um pouco o funcionamento dessas réguas, para quem nunca utilizou, né? Então, a gente vai precisar de esquadros, tal, normalmente, lápis, tá? Na primeira parte é mais régua lápis, se tiver régua áurea, ótimo. A gente até pode utilizar a régua áurea como a gente vai até verificar a régua áurea se tá tudo bem com ela, né? Quer dizer, a gente pode trabalhar com a medida e com ela para poder até fazer esse teste de precisão, então, tá? Começando com os trabalhos realizados, né? Essa Renata, né, que trabalhou em cima da análise, isso você me mandou essa análise perfeita, tá perfeitíssima aí, tá muito bem feita, tá bem visível, até bacana essa coloração que você coloca, né, da parte amarela para os círculos, a parte vermelha para as linhas retas que estão todas formando aqui tanto os de 30 graus, mas também tem o de 45 graus, que é o quadradinho do meio, né? Tem um quadrado no meio que tangencia aquele círculo central,
que ele está em 45 graus. Então, na verdade, essa figura, ela tá trabalhando basicamente com a Vesica Piscis, que é o mais forte, né? A gente percebe claramente qualquer coisa que lembre um pouco o olho aí, é uma Vesica Piscis, mas também tem esse quadradinho aí, e a gente vai ver que esse quadradinho vai virar 4 círculos grandes, que não estão dispostas em 30, 60 graus. Dá para perceber que na cruz, né, ele tem uma cruz aqui bem no centro, ele vai ter 4 círculos grandes aqui que estão estourados aí no campo. Eu até vou dar uma reforçadinha, só colocar duas, uma coisa que nem estava, nem precisa na análise, mas só para reforçar essa ideia, eu vou colocar uma linha azul aqui a mais. Não. Então, porque na verdade aquele quadrado do meio lá que mostra, ele está falando, olha, aqui nós estamos trabalhando com a raiz de 3, que é a Vesica Piscis, mas também tem uma diagonal do quadrado, que seria um quadrado e a sua diagonal, porque ele está rotacionado em 45 graus. Então tem uma raiz de 2 aí também acontecendo. E é bacana essa ideia de 3 e 4, na verdade. Quando a gente fala de Vesica Piscis, sempre a gente está lembrando da raiz de 3 e do número 3. Mas aqui nesse quadro aqui desse artista, ele tem também o número 4 trabalhado aí, porque justamente esses 4 círculos de fora, eles estão colocados de uma forma bem dentro de um quadrado, né? Então, é uma conjugação da raiz de 3 com a própria raiz de 2 também, né? E fica bonito. Não é nada, não está nada desarmônico aí, né? Mas tem duas forças acontecendo aí, duas estruturas aí geométricas acontecendo, mas está trabalhado de uma forma bonita, porque ele está colocado nesse eixo de cruz aí, e muito bem composto, né? Trabalha bastante com intersecção. Aí que eu coloquei o azul junto da figura, mas dá para perceber bem o que é o funcionamento dessa estrutura aí. Ela tem alguma coisa que lembra bastante vibrações mesmo, né? Que você percebe um centro focal aí, mas esses 4 de fora ele está estourado no campo porque ele está meio que se expandindo para fora aí, porque na verdade ele funciona sempre como o quadro não é uma mandala exatamente, mas o efeito do quadro é um efeito de mandala, quer dizer, ele tem uma energia, uma forma geométrica, uma estrutura que ela vai irradiar e vai estourar para o campo, né? E ela é um quadrado, inclusive, né? Aí a Renata também mandou esse trabalho, que está muito bem feito também, dentro da estrutura de Vesica Piscis, né? E é bacana porque ela começa com a ordenação dos grandes, dá pra, pelo menos imagino que começou pelos grandes, né? Que seria os grandes círculos, para depois ir meio que multiplicando, como se fosse uma proliferação mesmo que é a ideia, inclusive, da própria ideia do nascer e, né, de se multiplicar aí, né? Entre meios. Eu só dei uma planificada aqui para a gente poder ver, inclusive. Aqui eu forço um pouquinho, né? Ele fica um pouco mais contrastante, mais visível do que até o próprio original, mas é também para poder entender, enxergar melhor também a estrutura, né? Porque aí a gente começa a enxergar as linhas de construção, tal. Eu dou uma forçadinha aqui, mas faz parte da parte mais de análise e de entendimento também, mas é bacana, você tem uma estrutura ali que você cuidou, você fez várias linhas aí, e é por aí mesmo, quer dizer, com isso aí você consegue ter enxergar, né, o domínio da geometria mesmo na composição, muito bacana isso. E aí você sabe de onde que nasceu cada Vesica que você colocou, né? E as cores também é muito bacana, também que dá para ver. Cores basicamente mais voltados para o primário, até, né, o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, mas que tem umas semitons aí dessas tons primários aí, que acaba gerando também laranjas, né, acaba gerando uns tons secundários aí, né? Mas bonito, composição, acho que todo mundo deve ter gostado, né? Tá bem feita. Luísa mandou agora há pouquinho, né? Bacana, também dá para perceber que tem. Eu até forcei lá no Photoshop, mas ficou muito feio a imagem que quando eu forcei demais, porque tem um lado que é mais escuro e outro que aí ficou muito forçado. Eu até tirei fora. Eu só fiz
clareada aqui, para ficar um pouquinho mais parecido com o do papel, né? Porque como o anterior é meio cinzento, assim, ficou um pouquinho parecendo meio obscuro, vamos dizer assim. Então, só usei um pouquinho só uma luz a mais, mas aí você vê que o do meio, por exemplo, você começa a enxergar bem a textura né? Mas é bacana, porque na verdade você está falando da transformação, que tem a ver com a própria veste, com a mudança, né, mudança de níveis ou mudança de estágios aí, né, da vida desse inseto aí. E aproveitando pelo que deu para ver aqui, você fez, acho que você tem uma flor da vida por trás, né? É isso, né? Então, eu até deixei, quer Uhum, ver, no desenho dá pra ver, aqui na foto não dá pra ver. uhum. Ela é inteira de flor da vida, o fundo. Dá para E aí eu fiquei, na verdade, mais assim, achando os desenhos dentro da flor da vida, né? muito Imaginei bacana, é alguma muito bacana. coisa que Uhum, representasse, aí eu fui desenhando dentro uhum. dela. Tá Então, ótimo, porque a ideia tá perfeita, porque a gente estava falando de pegar uma coisa de transformar, de mudar, de conexão de mundos, de planos, tal. Ele é bem dentro. E a flor da vida, como símbolo, é a própria possibilidade de tudo, né? Então, ela cabe qualquer coisa dentro dela. Quase o Tangram e a flor da vida são meio, né, de certa forma, similares, só que um é raiz de 2. O Tangram você gera qualquer coisa com ela, e a flor da vida também gera a vida a partir da raiz de 3 ou da Vesica Piscis, né? Então, muito bacana. Assim, dentro do conceito e da forma, né? E as duas coisas que a gente trabalha nessa geometria. Então, parabéns a todos aí. Muito bom. Quem tiver mais coisas, quiser comentar, falar, mostrar, até no meio que seja rápido, pode aproveitar, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente continua. Ok? Ninguém quer comentar nada? Vamos continuar, tá? Tá exatamente a pergunta que eu fiz agora. Hoje a gente vai dar um passo a mais, né? Que nós vamos falar da raiz de 5 aqui, mas aí eu comecei com o Pai Nosso aqui. O Pai Nosso que está no céu. O céu sempre é aquele lugar superior, né? Que é a abóbada, a própria abóbada celeste é uma coisa circular aí que a gente imagina. E é esse lugar da perfeição, da unidade, né? Então, dá para a gente representar esse céu com esse círculo aí. Aí vem, santificado seja vosso nome. Então, ele vai criar um triângulo agora, né? Porque ele vai falar, o Pai Nosso vai falar do nome, o reino, venha a nós o vosso reino, e a vontade. Então, são 3 níveis aí de santificações aí que ele coloca, que forma esse triângulo, nome, reino, vontade. E esse triângulo aí, que é essa Santíssima, é uma equivalência, vamos dizer, à Santíssima Trindade, ela está nesse nível próximo, apontando para o céu. Então, esse nível ainda é o nível de cima, porque agora ele vai recortar o Pai Nosso em 2 momentos aqui. Tem um momento abaixo e um momento acima. Então, assim, na Terra, que está aqui embaixo, como no céu. Então, aqui ele divide. Né? Ele, quando eu falo ele, é o Pai Nosso, né? A oração aí. A próxima palavra que vai entrar no Pai Nosso é totalmente no nível de baixo, no plano do mundo nosso, do cotidiano, da nossa vida, porque é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, caiu no nosso mundo. É a nossa realidade, a nossa limitação, é a nossa vida, né? A gente tem que trabalhar pelo pão nosso de cada dia. E aí as frases vão formar um quarteto, porque justamente nós estamos falando desse mundo da Terra limitada, do material, né? Da morte. A limitação fala de finitude. Finitude quer dizer morte, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, coisa bem desse mundo de baixo, não é lá no superior.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqui embaixo também nós vamos poder fazer isso por causa disso. E não cair em tentação também, que é uma coisa desse nosso mundo de baixo aqui. Mas livrai-nos do mal, que é o que a gente quer, né? E amém. Então, na verdade, essa estrutura geométrica do Pai Nosso é justamente a estrutura que a gente sempre vem falando. Sempre a gente está falando de um círculo que é a unidade, que é o céu, o Pai Nosso. Sempre tem um triângulo que vai fazer uma ponte entre o céu e a terra, e sempre tem a terra, que é o nosso mundo quadrado aqui, que tem essas limitações e que não é perfeito, né? Então, assim na terra como no céu. Esse Pai Nosso aqui tem nesse livro chamado Vida e Mistério dos Números, do François Xavier Chaboch, que tá meio, eu adaptei um pouco. Não é exatamente desse jeito, mas a essência tá nesse livro aí. Para mim é muito importante o assim na terra como no céu. Esse ponto aí que vai ser um ponto que é o ponto que vai fazer a nossa ponte para o tema de hoje, que é a raiz de 5 e a proporção áurea. Assim na terra como no céu, esse assim como está falando de uma proporção. Vocês lembram que proporção na matemática ele tem uma formulação? Proporção é assim como, por exemplo, A está para B, assim como, que é esse igual aí, C está para D. É uma proporcionalidade, ou seja, é uma certa equivalência de um mundo com o outro, ou um número para um outro, uma relação para uma outra relação. E essa palavra, assim como, está falando, olha, daquele jeito de lá é tal como aqui. Então, tal como lá no céu, aqui na terra, ou daqui para a terra, né? Aqui embaixo, assim como lá em cima. Essa frase vocês devem ter já visto em algum lugar também, porque é muito comum, a gente lembra do Hermes de Trismegisto, né, que fala o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como está fora. Esse como, assim como, né, que está mais ou menos colocado, é a correspondência que ele coloca, é a lei da correspondência. A proporção áurea, ela é uma proporção assim como, quer dizer, ela vai fazer a relação entre alguma coisa com outra, então a gente vai poder fazer também a relação entre a Terra e o céu. Quer dizer, a proporção áurea vai fazer uma proporção entre o céu e a Terra. Ela vai proporcionar o céu na Terra. É muito interessante essa ideia, né? Então, só que matematicamente, numerologicamente e geometricamente, né? É isso que a gente vai começar a trabalhar. E o número 5 vai ter muito a ver com isso. O 5 tem a ver com essa proporcionalidade. A gente vinha falando da unidade, da dualidade, que é a oposição, da relação, que era da trindade do 3, a reciprocidade, que era um em relação à polaridade do outro, o outro em relação a outra polaridade, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, ela tinha essa proporcionalidade. O 4 é uma reciprocidade. E agora vem uma proporcionalidade. Pelo Pitágoras, né, a gente vai ter dois tipos de proporcionalidade. Uma que é chamada intrínseca, proporcionalidade intrínseca, que é a do número 5, e depois tem a do 6, que é uma proporcionalidade extrínseca. Isso segundo Pitágoras, a partir do livro do Mário Ferreira dos Santos, que fala do número, Pitágoras e o número. Mas esse 5 aí tem uma representação muito clara, se a gente pegar pela geometria aí, a gente pegou o círculo, o triângulo, o quadrado, e vai vir o pentágono, que é essa forma de 5 lados perfeitamente iguais. Então ela vai ter essa forma aí, que dá para, a partir dela, a gente também consegue gerar o pentagrama, que também tem a ver com Pitágoras, né? Diz que antigamente lá na Grécia, lá, o Pitágoras é uma dos códigos deles era o pentagrama, quer dizer, até para você poder, pelo menos isso, alguém assistiu Pato Donald no País da Matemática? Lá, eles mostram lá os pitagóricos com a estrelinha na mão, falando, olha, eu sou pitagórico aqui, posso entrar na turma aqui, né? Mas é porque esse pentagrama ele é cheio de geometria mesmo, sagrada, e ele é muito áureo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar as proporções áureas dentro do pentagrama. Mas esse 5 é uma saída dessa limitação da nossa Terra aqui. Quer dizer, o 4, ele é limitado, que a gente falou, é finito, ele é o nosso mundo material aqui.
se a gente tiver um 5, o 5 pode ser essa ponta apontando para o céu. Aqui eu já liguei aquele triângulo que estava separado, né, na parte de cima. Quando a gente busca ele, de repente ele vira essa quintessência, porque na verdade, se a gente fala de 4 materiais aqui da Terra, né, a água, ar, terra e fogo, nós vamos ter um outro elemento que vai fazer uma ponte com o superior, aí, que pode ser quintessência, pode ser o éter, né? Tem vários nomes aí. Mas, de qualquer forma, colocado aqui como quintessência, que é essa ideia de que, da nossa limitação, a gente pode ir por uma coisa mais acima, né? E a mesma ideia, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cruz como símbolo, a cruz é um símbolo basicamente do 4, né? A terra, o fogo, ar e água, só que tem um quinto elemento aí que fica bem no meio. Na verdade, o centro é essa fusão dos elementos aí, né? Esse éter aí que fica aí no meio dos elementos, né? Também é uma outra maneira de falar da quintessência. Então, de qualquer forma, o centro aí, quando a gente também falou onde que aparecia, no Hermes de Trismegisto falava também, que tem uma coisa que é o acima e o abaixo, e tem uma coisa que é dentro e fora, né? O dentro é esse centro da quintessência aí. Quer dizer, nós também podemos chegar, na verdade, o céu e o centro do coração, por exemplo, na verdade, pode ser o mesmo lugar. Se você quer chegar lá no céu, você pode buscar dentro de você, né? E aí aparecem essas raízes que a gente vinha trabalhando. A gente já falou da geração da raiz de 2, já falamos da formação da raiz de 3, e agora vem uma nova geração, que é uma regeração. Na verdade, esse regeneração quer dizer gerar de novo. E aí vai gerar a partir do quadrado duplo. Se a gente tinha anteriormente o quadrado como geração, que na verdade ele estava vindo lá da unidade, agora nós estamos pegando uma coisa que já é daqui, já é 2, já é duplo. Aí o quadrado já faz parte desse nosso mundo mais material, vamos dizer, da limitação. E aí vai nascer essa raiz de 5, que é a diagonal do quadrado duplo. Essa linha que corta os 2 quadrados, tem 2, na verdade. Como da mesma forma como a da geração também tem 2 ali dentro do quadrado, aqui no quadrado duplo também vai ter a outra diagonal. Mas a gente sempre representa uma só para não ficar muito bagunçado aí a figura. Essa linha vermelha cruzando os 2 quadrados é a raiz de 5. Está ligado à proporção áurea, você vê que a proporção áurea está escrito entre parênteses, porque não é a própria. Essa linha vermelha não é ainda a proporção áurea. Justamente até por isso, assim, ela não vem tão pronta assim. O homem tem que pegar o compasso, a régua e construir a regeneração. Então, tem uma coisa que é um pouco mais complicada do que as outras. De certa forma, para mim, eu que interpreto assim, a raiz de 2 e a raiz de 3 vem do Criador, da unidade, para a nossa multiplicidade, mas quando chega na regeneração aqui, a gente que tem que dar esse passo aí, não é uma coisa que tá pronta, é aquela coisa do buscador. Todos nós aqui somos buscadores, a gente está buscando o nosso ser, nós estamos querendo chegar lá, mas não está pronto, não é uma coisa automática. Se a gente não trabalha, a gente não chega lá. Então, de certa forma, proporção áurea é a mesma coisa também. Para a gente poder retornar ao Criador, à unidade, tal, a gente precisa de trabalhar. Precisamos pegar o compasso, precisamos pegar o esquadro e trabalhar para poder chegar na nova geração, que é essa regeneração, né? A religião é muito falada também, religária, né? É um pouco essa religação aí, essa regeneração, são coisas juntas aí, né? Então, agora aí a gente consegue fazer esse retorno, a volta, né, do herói, todas essas coisas que fazem, né, o ciclo da jornada do herói e tal, tem uma parte que faz parte do herói, não tem jeito, não dá para passar para uma outra pessoa. Não, essa parte aqui eu não vou fazer, vou deixar para uma outra pessoa fazer por mim. Essa jornada não tem jeito, é de cada um de nós, né? E aí tem que fazer você mesmo. Se você não fizer, ninguém vai fazer por nós, né? Então, aí vem a geração. Então, a partir da criatura, que é o número o quadrado duplo que está aí, e essa raiz de 5 que está aqui, se quiser aplicar aqui o triângulo de Pitágoras, a gente vai conseguir ver que quando a gente tiver um triângulo retângulo de lado 1 e lado 2, que é esse lado
que tem os dois quadrados aqui, formam um esquadro meio comprido assim. É um triângulo retângulo que tem um lado 1 e o outro lado 2. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 1 mais 4, que vai dar 5. Então, a hipotenusa, que era ao quadrado, é a raiz quadrada de 5. Então, dá para a gente ver que está tudo matematicamente perfeito aí, né? Na verdade, para fazer a proporção áurea, tem toda uma matemática meio, de certa forma, um pouco mais complexa aí, mas eu vou tentar passar de uma forma que dê para vocês pegarem e tal. Quem quiser depois estudar com mais cuidado e tal, é possível, mas não vou ficar também fazendo uma aula de matemática e geometria que é muito chata para muitas pessoas. Pode ser que para algumas pessoas não. Mas, de qualquer forma, eu peguei a metade da raiz de 5, então a parte tracejada eu vou deixar para lá, não vou utilizar. Justamente, como ela cruza na metade aqui dos dois quadrados, aqui o que sobra de pedacinho ali da diagonal ali é a metade, tá? Então está marcado lá, raiz de 5 sobre 2 e o meio. E aí que a gente vai usar o compasso para isso. Abre nesse tamanho da raiz de 5 sobre 2 e leva para cima. Então aí que forma o quadrado, que o quadrado gerou um retângulo, que é esse retângulo áureo. É um pouco parecido com a raiz de 2, até que lembra, né? Só que a raiz de 2, ela não pegava nessa metade, ela pegava a diagonal inteira. E a diagonal era justamente a própria raiz de 2, que era 1,4142. Agora já não é mais a mesma medida, ela é um pouco mais alta do que a raiz de 2, por isso que é 1,618. A raiz de 2 é 1,4142, e esse retângulo áureo é um pouquinho mais comprido. Então, se a gente for pegar os tamanhos, raiz de 5 sobre 2 mais meio, vai dar o número φ, que é justamente 1,618,0339888, dízima infinita. Daí que nasce o tal do número φ. Pergunta? Posso só perguntar uma coisa? Não, naquele outro slide anterior, só para entender, esse raiz de 5 sobre 2, da onde que... Por que é a raiz de 5 sobre 2? Tá vendo aqui a raiz de 5 roxa? Ela cruza dois quadrados. Eu estou pegando esse grandão aí, só que eu não estou usando ela inteira, só estou usando a metade, ó. Tá bom. Porque essa mesma metade que está aqui está do outro lado, lá que está tracejado, tá vendo? Tá. Ela cruza justamente bem no meio, porque como é um quadrado, então não tem jeito. Então ela ficou com metade do quadrado de altura e ficou com essa raiz de 5 sobre 2, que é a metade daquele grandão roxo lá que estava no começo. E é essa metade que a gente vai levar para cima. Então, justamente é raiz de 5 sobre 2, que foi para cima, mais meio, ó. Então é essa raiz de 5 sobre 2 mais meio, que está aqui na fórmula da esquerda, aqui no φ. Porque aí, já que os dois são meios, então ali a fração está juntando as duas coisas. Vai dar 1,618. Esse é o número φ que aparece aí. Então, é por isso que aparece esse número aí. Aí a proporção áurea está aí. Alguém tem régua áurea aí? Na mão? Ótimo. Então, a gente vai poder pegar na tela de vocês estão com o computador, vocês vão poder abrir a régua no tamanho do total aqui desse retângulo na altura. Você vai pegar e depois que fizer isso, vocês vão deitar a régua e ver que a largura deve estar igual. Vocês conseguem verificar se a régua áurea consegue medir a altura do retângulo aqui. Vocês vão ter que estar com os pontos coincidentes, né? Esses pontos aqui. Médio. Médio? Tá muito tosco a minha régua. Tá. Eu Mas fiz aqui... Você tinha uma outra que era aquela de 2. Essa daqui. Que era abre dos dois lados, isso. Você faz o seguinte, abre o grandão no total, na altura total, que é uma medida maior. E deixa ela aberta naquele tamanho. Aí depois você pega, vira do contrário. E você vai ver. Isso. E a parte do contrário vai ser a largura do retângulo. Sim. Tá? É a largura do retângulo? É verdade. Então tá, beleza.
Tá funcionando Ah, bem. não é a largura, não é essa altura do retângulo menor, né? Dá É a na mesma. largura. É tudo igual. Na verdade, se você tem uma largura que é B, tá vendo a letrinha B? E tem a outra letra B. As mesmas medidas estão aí. Então, você pode pegar a parte de trás, que é a menorzinha lá, e você pode ver se ele funciona tanto num quanto no outro. Tem que funcionar nos dois. Eu desenhei aqui isso que você fez para achar. Vamos ver se eu desenhei certo. Uhum. Valeu, deu sim. Ótimo. Para mim foi a melhor demonstração de chegar nesse retângulo áureo, dessa forma, dividindo aí com o Tá, compasso. daqui a pouco eu volto ainda a ela, né? Mas na verdade, eu até andei para frente, já apareceu o retângulo e já aproveitei para poder fazer meus testes. Então, a gente estava falando que essa medida, a partir da unidade, né? Se a gente chamar o B de 1, é o φ vezes o B, 1,618, que é aquela raiz de 5 sobre 2 mais meio. O tamanho B é o 1 mesmo, é o próprio B, né? Que é o 1. Mas lógico que quando a gente coloca uma letra, 0,618b, então quer dizer que o B pode ser qualquer medida, né? Quer dizer, a gente pode pegar uma medida qualquer aí que a gente queira e a partir dela fazer as relações áureas, né? Se a gente pegar e falar, eu quero trabalhar com 30 centímetros, então eu preciso fazer 30 vezes 1,618 para achar a medida maior. Ou multiplicar por 0,618 para achar uma medida menor do que ela. Então, essa medida verdinha aqui é a medida que está lá na parte de cima do retângulo áureo. E ainda dá para a gente ir fazendo outras relações aqui, que é 0,382 vezes B. E é infinito, na verdade. Você pode tanto ir para cima, multiplicando cada vez mais e aumentando, quanto indo para o infinitesimal também, tá? Então, aqui existem dois retângulos áureos. Vê se vocês conseguem enxergar. Tem um que está em azul inteirão. E tem um que está deitado em cima do quadrado. Então, ó, tem esse daqui e tem um deitado aqui, ó. Todos os dois retângulos são áureos, ou seja, tem a mesma proporção, tá? Então, isso é uma coisa que é importante de saber. Quer dizer, são relações idênticas. Se eu pegar a medida maior e dividir pela menor, sempre vai dar 1,618 quebrados aí, tá? Se eu pegar A, B, C, D, que são aqueles tamanhos que eu mostrei lá, multiplicando o número φ, e somar também, vai dar certo, ou dividir, sempre que pegar o maior e dividir pelo 1 abaixo, tudo sempre pegando o maior pelo menor, sempre vai dar 1,618. Isso é uma regra da proporção áurea. Então, esse número φ aí é uma constante na proporção áurea, tá? Que é o assim como. A está para B, assim como o maiorzão, que é o B mais C, que é o A, na verdade. Está para o C está para D, ou B está para D. Sempre pegando um maior em relação ao outro, dividindo o maior pelo menor, sempre vai dar essa mesma relação, tá? E tem uma outra coisa incrível, que é essa coisa de que você pegando um pedaço menor, somando com o próximo maior, vai dar o maior ainda. Então, por isso que essa régua áurea, ela mede 3 medidas, né? Apesar de ela ter duas que estão bem visíveis, uma maior e uma menor, ela tem uma terceira que é total. No caso da régua da Dulcinea, ela tem 2, mas funciona também, porque na verdade aí ela vai pegar um maior e um menor, não vai ter a soma dos dois. Aqui nessa régua ela já tem as 3, né? Então esse aqui é o interessante. Por isso que ela mede 3 medidas aqui, tanto a maior, que seria a C, que é essa menor de cima, e a B, que é a laranja ali, né? Na verdade, Edson, e deu certo a régua com o Diego? Alguém conseguiu comprar com ele? lá do Diego, lá, não sei. É que eu mandei mensagem lá para ele, mas ele não me respondeu também. É mesmo? Eu sei que ele tá meio bagunçado lá, tá correndo lá, porque ele tá mandando site, não sei o que. Eu tô querendo falar com ele também eu tô deixando, porque eu tô vendo que ele tá meio... Na verdade, aquele dia mesmo ele não respondeu na Você hora. tá na namorada dele, então?
Eu sei que ele está correndo lá, mas de qualquer forma, vamos tocando aqui. Se não conseguirem, a gente vai achando alternativas aqui, porque eu também fiz a alternativa hoje, por exemplo, vai dar para trabalhar de 2 jeitos, tá? Com a régua é legal, porque se vocês conseguirem adquirir uma régua, tá? A vantagem é que vocês vão poder medir qualquer coisa, assim, muito rapidamente. É isso que eu gosto da régua áurea. Mas de qualquer forma, então, ó, se eu pego essa régua áurea que estava medindo essas medidas aí, A, B e C, a medida B é essa medida B que eu coloco aqui, e só mudo de posição a régua aqui, com a mesma abertura, vai ser a medida B. Né? Aí vai ter umas outras construções geométricas também, nem sei se vale a pena vocês tentar colocar tudo isso aí dentro da cabeça, porque senão vai bagunçar mais. Se conseguir pegar essa primeira parte, eu acho até mais importante. Essa aqui eu só vou mostrar que existem outras maneiras de chegar no mesmo lugar, tá? Mas também senão vai começar a ficar muita matemática. Não sei se vocês gostam muito de matemática, mas existem maneiras diferentes. Né? Eu pegar um quadradinho aqui duplo formado por 1,5, né? É um quadrado duplo também. Poderia até chamar de 2 e 1, mas só que para ficar igual a nomenclatura, é utilizado 1,5, quer dizer, na verdade você enxerga o quadrado duplo, aí você pega esse meio e leva lá para a raiz de 2, e aí você vai ver que essas medidas vermelho e roxo também estão dentro da relação áurea. Então é uma outra construção geométrica que funciona também, e o princípio sempre é matematicamente e geometricamente é o mesmo, tá? Você vai enxergar a raiz de 5 sobre 2, mas eu não vou também ficar forçando muito de vocês entender. Quando eu precisar disso, aí de repente vocês dão uma olhada. Tem mais uma outra maneira de fazer, tá? Olha, tá vendo que a relação é proporção áurea? Mas é um outro jeito de fazer, tá? Porque, ó, na verdade, é como se fosse um quadrado duplo de 2 por 1, e você está pegando a metade mais a raiz de 5. Só que agora é raiz de 5 menos meio, né? Porque o outro era mais meio. Que também é uma relação espelhada da proporção áurea. E tem essa outra maneira aqui também, que nasce do quadrado, né? Da diagonal aqui, que vai fazer 2 recíprocos. Né? É uma outra construção também, que chega no mesmo lugar. Mas se você olhar, você vai ver que tem dois retângulos áureos deitados lá, né? Só que são recíprocos aqui. Então você tem aqui, ó, medida áurea aqui, né? E aqui também. São 2 maneiras de ver. São outras formas geométricas que você até encontra em livros e tal, mas no nosso caso aqui também não é um curso de matemática aqui, né? Olha lá, no fim é um quadrado duplo, que você pega a raiz de 5 sobre 2 e depois você utiliza a metade do quadrado. Então, no fim, é uma maneira parecida, mas um pouquinho diferente de fazer. Tá? Alguma pergunta até aqui? Só essa parte aí das outras maneiras fica mais como um adendo, vamos dizer assim, do que uma coisa, né? Só para vocês. Eu acho que se conseguiram pegar melhor aquela primeira parte, eu gosto mais, né? E nós temos esse monte de nomes aí. Sempre que aparecer nos livros proporção áurea, ou divina proporção, ou regra de ouro, razão áurea, secção áurea, segmento áureo, está falando dessa relação de proporção áurea. Logicamente que segmento está falando de um pedaço de linha. Então, não é um retângulo áureo, né? Segmento é um pedaço, é pegar um pedaço, uma linha e cortá-la no ponto áureo, que é a secção áurea. Também é. Então, na verdade, são todos sinônimos, né? Ou é áureo, ou é ouro, ou é divino. Quer dizer, na verdade, são todos relativos a alguma coisa muito brilhante, tem uma perfeição, tem alguma coisa a mais nela, né? E aí, dentro do retângulo áureo, pode ser colocado aí tem arte, arquitetura, a natureza. A natureza, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a série Fibonacci, né? Que tem uma ligação muito forte com a proporção áurea. Não são a mesma coisa, mas são parecidos, são próximos, vamos dizer assim, tá? Então, a gente pode chamar a proporção áurea de uma relação harmônica do todo com as partes, que é uma das definições, o todo ou unidade com as partes. Então, você pode pegar um pedaço de alguma coisa e dividi-la em 2 pedaços, que seriam esses 2 pedaços. Só que essa divisão não é exatamente no meio, né? Não é metade. Ela é no ponto 0,618, se a gente pegar pela unidade aqui.
Então, ela não vai estar no centro, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que todos esses pedaços vão estar harmônicos, ou seja, ela vai ter uma relação harmônica desses 3 pedaços, todos elas vão estar seguindo a mesma proporção, né? Então, por isso é possível de compartilhar, né? Uma maneira de compartilhar, quer dizer, dividir em partes, né? Dividir, mas só que respeitando o todo, por isso que é compartilhar o todo, a unidade, o sagrado com as partes. Aí é possível de compartilhar também, dividir esse todo em partes, o intangível, que é uma coisa acima da nossa razão, supra-racional, com o nosso mundo. Então, ele vai representar isso, né? A proporção áurea vai pegar alguma coisa que é além da nossa capacidade racional, seria a razão superior, para trazer para o nosso mundo. É isso que ele tenta fazer nas religiões, tentar compartilhar o Deus com o nosso mundo aqui, né? Ô Edson, O céu com a terra, pode falar. posso fazer uma pergunta? Porque, pelo que eu tinha entendido, essa razão áurea, proporção áurea, ela tem algo do humano tá atuando, né? Em certo sentido. As duas razões, as duas raízes iniciais, a 3 e a 2 e a 3, seriam naturais, e essa exigiria um trabalho do humano. Mas aí eu vejo uma concha, né, numa dessas imagens que você coloca. A concha faz parte do nosso mundo também, sabe? Ela também, ela é o homem mesmo é uma coisa que também está buscando uma perfeição. A concha também, quando a gente fala a natureza é perfeita, ela é perfeita entre aspas também, sabe? Se você olhar a natureza, a gente vai ver que ela não é exatamente perfeita. Exatamente não é. Alguns são, alguma hora tem, mas não é tudo também, não é tudo igual, não é computação gráfica onde a gente pega uma árvorezinha e faz uma computação gráfica, outra árvore igualzinha a ela, perfeita, tudo igual. A gente vai ver que nós, humanos, também somos assim. Somos quase perfeitos também, e esse quase perfeito é a série Fibonacci querendo ser o Fi, o intangível. Na verdade, a natureza é mais para a série Fibonacci do que para o Fi. Só que, lógico, é tão perto do Fi que dá para falar que é Fi. Depende do teu quanto de precisão que é. Mas ele está no nosso mundo, ele não está no mundo da perfeição, não. A gente é quase perfeito também. Nós estamos querendo ser Deus, a gente está querendo ser perfeito quanto Deus. E é quase também. Esse quase é fibonático, sabe? Assim, é possível de ser Deus aqui na Terra. Jesus é o exemplo, né? Então, na verdade, tem uma ligação aí. Na verdade, tem algumas naturezas que são tão perfeitas que dá para a gente até falar que é perfeita mesmo. Mas, na verdade, a concha, se você pega duas conchas, ainda assim, da mesma forma como um humano é diferente um pouquinho do outro humano, uma concha é um pouquinho diferente da outra concha. Um gato é um pouquinho diferente do outro gato. Por isso você reconhece aquele teu gato, não é igual ao do vizinho, não. E é assim como a gente também. Vai ter Gisele Bündchen, vai ter Tom Cruise, tem, como é que chama lá, os caras lá que são bonitões lá, os galãs, tá? Se você for colocar a régua áurea, vai estar perfeita no nariz dele, com o olho, com a boca e tal. Como é que era lá, os caras, os carinhas mais bonitões aí, né? Mas que e tem os outros que não são tão perfeitos, né? Quanto esses caras aí. Então, de certa forma, é um pouco isso aí, né? Mas o que você falou é correto aí, né? Quer dizer, se você olha a natureza aqui, você fala, pô, mas sacanagem, a natureza é perfeita. Dá para falar. Mas, na verdade, se você for lá pegar, medir, ela ainda não é a total perfeição, não. Você vai ver que no gráfico lá é bem próximo. Por isso que a gente também, como corpo humano e tal, nós somos muito próximos da perfeição, né? A gente vai falar que o umbigo fica na proporção áurea e tal. É bem próximo, né? Mas aí eu até fiz professor de antropometria na faculdade, a gente media a altura do umbigo, variava, tinha uma diferença, assim, uma curvinha que não, né? Na verdade, assim, a tendência é de ficar no número φ, mas não é perfeitamente φ. Tem um ou outro que até é.
Mas é bem isso mesmo, tá? Edson, Uhum. Edson, exatamente essa possibilidade de nunca ser exato é que permite que sejamos individuais. Exatamente. Se fosse tudo absolutamente preciso, não haveria possibilidade da individualidade, né? Exatamente. E por isso que a gente está sempre buscando. Porque não tem jeito. Porque a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, não precisava mais fazer nada, a gente já era Deus, já estava lá em cima lá e estava ótimo. Agora, só que a gente está nesse mundo aqui que é difícil. A gente tem que batalhar, a gente tem que buscar, a gente tem que camelar, não tem jeito. É um pouco isso mesmo. É mais ou menos uma imagem de estar sempre batendo na trave, né? Mas a gente tem possibilidade, né? Então, Uhum. pelo menos os grandes mestres dão um caminho para a gente poder chegar lá, né? Pelo menos Uhum. tem alguns que já até chegaram e estão mostrando para a gente que dá para chegar. Então, a nossa função é tentar buscar, né? Continuar buscando como caminho mesmo, né? Por isso mesmo, é aquele pontinho, parece que está lá, parece que chegou, mas falta um pouquinho. Sabe aquele dedo do Deus lá? Daqui a pouco a gente vai até aparecer na imagem aqui, mas é aquilo lá. Nós estamos a isso aqui da perfeição. Aí aqui tem uma definição de Euclides do que é essa proporção áurea para ele é um segmento de reta, então ele está falando de segmento áureo aí, dividido em média e extrema razão. É um nome que é utilizado na geometria, a média e extrema razão. Se a razão entre o menor e o maior dos dois segmentos é igual à razão entre o maior e o segmento todo, né? Que é um pouco aquela fração lá que a gente viu, A está para B, assim como B está para C. Então ele está falando disso aí, que tem que manter a proporção áurea aí no tempo todo e mantém, né? Quando a gente fala do número 5, o 5 vai poder proporcionar essa proporção áurea aí, né, na verdade. A partir do pentágono, a gente consegue fazer um pentagrama, que é essa estrela que fica aí dentro. Então aqui tem duas coisas acontecendo. Tem um pentágono, que é o lado de 5 lados, e tem uma estrela de 5 pontas. As medidas que estão aí dentro, até se vocês quiserem, na sua tela de vocês, quem tiver régua áurea e quiser medir, vocês vão ver que pegando essa medida aqui, vai ser a mesma medida, né, dessas outras aqui. Se você fechar a régua, tal, você vai vendo que tudo são medidas áureas aí. Não tem nada aqui dentro dessas figuras aqui que não seja uma relação de proporção áurea. Essas medidas que estão coloridas, todas elas são partes áureas aí, tá? Então, qualquer parte do pentágono junto com o pentagrama vai estar em proporção áurea. Isso que é muito louco. E tem a ver com o número 5, que é da onde saiu também a raiz de 5, né? Até aqui tudo bem? E aí, ó, o 5 como homem, também o 5 é o número que também representa essa humanidade aí, né, dentro do próprio... Tem um livro do Mário Ferreira dos Santos, fala como é que era o nome? Yan no chinês fala que é o homem de braços abertos, é aquele Dai, né? Que é o próprio Kanji tem 5, é uma figura quase que humana mesmo, né? Esse daqui é o homem vitruviano, só que do Robert Fludd, que é um filósofo, ele é alquimista, né? Lá acho que era do século XVIII, mais ou menos, né? Aí tem a régua, essa outra régua aqui que está no meio é bem parecida com a da Dulcinea, né? Então, se a gente pegar, né, aqui, ó, ela vai ter duas medidas. Tem uma medida grandona e tem uma medida menorzinha. Aqui ainda tem uns mostradores aí, tem uns medidores aí no meio, né? Mas sempre vai estar na relação de φ. Então, aquilo que eu falei, vocês já fizeram, né? Estava previsto para fazer agora, mas eu adiantei um pouquinho, porque apareceu o retangular e eu já fiz. Mas você pode pegar aqui um lado, pegar o outro lado, vai dar aqui, né? Ó, vai dar. Mas pode fazer de um outro jeito ainda também, que é esse daqui. Pegar o todo aqui e pegar a mesma abertura desse lado. Dá para fazer de dois jeitos aí. Sempre vai estar respeitando a proporção áurea. E lógico que se utilizar essa, já vai ter as três medidas aí. A total, a média e a menorzinha, né?
Parte prática 1, opa, já vamos começar a esquentar os motores aí. Vocês vão precisar de um papel sulfite, uma régua áurea, se não tiver, vai utilizar régua comum, lápis, esquadro, porque é bacana ter, se não tiver, dá para fazer até com o próprio lado do papel sulfite. É legal vocês darem uma olhada no processo todo que eu vou passar, e aí depois vocês tentem reproduzir, tá? Quem que não tem régua áurea, só para saber, do grupo? Tem a Renata e aqui embaixo também, né? Tem 3, né? Tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte. Régua normal, tá, lápis. Não, por enquanto só lápis preto aí, tá? Vocês vão fazer uma estrutura geométrica. Eu prefiro o sulfite A4, mais por causa do tamanho também da régua áurea, que normalmente não é muito maior do que essas daqui que eu tenho aqui na mão. Só que, olha, aparece o meu fundo verde que está aqui atrás, aqui, que se eu mudo muita luz, mas olha essa régua áurea aqui, né? Mas, de qualquer forma, ele vai precisar caber dentro do papel sulfite. Vou mostrar aqui todo passo a passo, depois, se vocês tiverem dúvida, me pergunte, mas eu vou até o final, e aí depois aí vocês entendam o que é para fazer. Nós vamos abrir uma régua áurea aí, num tamanho que eu vou até já deixar específico também, porque aí vocês vão testar, inclusive, se a régua áurea está funcionando ou não. No caso aí, vai ser essas medidas aqui, tá? Daqui a pouco vocês anotam, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro, depois a gente anota essas coisas. Mas é fácil de guardar, porque na verdade olha, 1,618, 16,2, porque também 18, né, 2 milímetros ali, 16,2 milímetros. 2 milímetros é um negocinho de nada, que tá valendo como se fosse 1,618. 10 centímetros, que seria como se valesse como 1, e lá em cima 16,18, né? Seria o 10 mais o 16,18, aí que vai dar 26,2. Então a gente vai construir um retângulo áureo deitado aí nessa folha aí, paisagem, né? Então se a gente for pegar a mesma abertura da régua, a gente marca 2 lugares aí. Ele é menor do que o tamanho da folha aqui, então aí se vocês até quiserem depois medir quanto que tem de espacinho aqui entre eles, né? Se vocês quiserem, para poder ficar tudo paralelinho e tal, pode até fazer, tá? Mas, assim, no caso aqui eu até usei também, mas não era nenhuma medida redonda não, tá? Pode ficar mais ou menos no meio aí. O importante é marcar lá, marquei o retângulo, 4 pontos aí, que vai ter, então, 26,2 por 16,2. E aí aquele 10 lá que eu comentei lá vai virar essa altura aqui, ó. Então é um retângulo áureo, que vai ter esse retângulo também que é áureo, de pé. Tem um retangulão grande deitado, tem um quadrado de 16,2 por 16,2 e tem esse retângulo de 10 por 16,2. E aí depois a gente vai marcar o mesmo tamanho de 10 ainda que está lá, para fazer um quadrado aqui também. Né? Você pode fazer por 2 modos, aí pode abrir a régua inteira ou pode... Né? E aí depois ainda nós vamos fazer um outro quadrado, que é o quadrado de 6,2 ali dentro, né? Que é esse tamanho de 6,2. Vou parar por aí para não ficar muito dificultado, né? Aí depois nós vamos colocar 2 diagonais, porque tem que passar pelo canto e tem que passar pelo ponto ali no meio ali. E essa outra diagonal aqui também tem que passar por aqueles outros quadrados lá. São o que a gente chama de diagonais dos retângulos áureos aí. E formam uma cruz aí inclinada, perfeita, toda em proporção áurea também, tá? Se você pegar essa medida aqui, ó, vai ver que é a mesma medida de lá, tal, quiser, ele forma vários outros retângulos áureos aí dentro, mas só para saber. A raiz de 2 também faz uma coisa parecida, só que não usa, a gente tem que ir dividindo pela metade. Então esse daqui é a nossa base que a gente precisa chegar, tá? Se vocês trabalharem com essas medidas, vocês vão poder depois até verificar na régua áurea se as réguas áureas estão precisas ou não. Se tiver muito fora, aí não é legal usar, então, né? Mas vocês podem continuar fazendo com as medidas, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, a gente começa com a medida. O Acho que é primeiro legal. passo, a gente faz uma medida. Depois pode construir só a partir da régua? Isso. Logicamente, que se não tivesse as medidas, a gente conseguiria fazer
um retângulo áureo sem precisar de medir. Mas como é a primeira vez, nós vamos fazer medindo, tá? Aqui o exercício que eu ia fazer para as pessoas que não têm, ou para quem tem régua áurea, eu já ia pedir para fazer usando a régua áurea. Mas como é a primeira vez, nós vamos fazer e vamos checar para ver, inclusive, se a régua áurea está batendo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, dúvida, me fala que aí eu já reexplico. Isso aí, eu imagino, deixa eu ver que horas são, que deve gastar uns 20 minutos, provavelmente. Pode ser? Que seria 8h30. Mas também, assim, se não for também, a gente pode parar para que também eu possa falar um pouco sobre uma outra partezinha que vai ter, para depois vocês continuarem, porque, na verdade, o trabalho 2 aí de hoje é a continuação dessa estrutura, tá bom? Se tiverem dúvidas no meio do caminho, vocês me perguntam agora mesmo, tá? Do Eduardo, Luiz Eduardo, o seu é virtual, o fundo ou é real? É virtual, virtual. Você viu o que Antes aconteceu com o meu, fosse. né? Aí, ó, tem umas horas que ele dá umas bandeiras que aparece o verdinho de trás, né? É. Então não pode fazer algumas coisinhas aqui, de mudar muita luz aqui, senão ele aparece. A Ingra também tá com a gente, tá me ouvindo? Quiser dar um oizinho. Isso. Ingra Antônio. Ah, você tá aí, né? Você já tava aí, mas é que você só desligou, né? Foi isso. Tranquilo. Pegou? Dá pra ver? Tá meio. Deixa eu ver se Tá meio fraco. Deixa eu ver se eu. Deixa eu passar um lápis mais forte. Não, nem precisa. Deixa assim mesmo. Você vai precisar de
Porque depois você vai utilizar como estrutura. Apesar que É. eu passei forte e depois eu utilizei outros papel sulfite por cima para poder enxergar e fazer o trabalho em cima dele. Porque a gente vai utilizar ele como uma estrutura, né? Então, na verdade, se quiser... Edson, Diga aí. eu fiquei bem surpreso com a minha régua áurea. Eu não sabia, ela ficou boa, viu? Perfeito, Dá que pra- bom. Que joia. É, Legal, eu então. eu já construí e ela ficou bem próxima, assim. Que joia. Não ficou. Para o nosso caso, assim, 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, é muito pouco para, né, de assim, deslocamento que tem. Então, para nós, dá para trabalhar muito bem. Assim, Eu acho que não dá para mostrar para você. é um Só se eu pouquinho tirar o difícil de fundo, enxergar. mas Mas acho não que tem não vai problema, dar. não. Não tem problema, não. Se você olhou o desenho aqui, tá? Ele ficou parecido, tá ótimo já. Assim, se você Se perceber. fotografar, sai. Uhum, tá bom. Tá É. legal. Legal. Mas daí dá para mandar por aí, será? Eu tô vendo No aqui WhatsApp. ela me mandou pelo WhatsApp aqui. Vocês têm meu número? Qual é o seu número, então? Que eu vou tentar, vou te mandar. 11, né? Que é o código. Aham, O 99686 aham. 1251. 1251. 998. 1, 2, 5. Tá, 96. eu vou tentar te mandar. O da Renata chegou aqui. A minha régua, mesmo grosseira assim, as medidas deu certinho. Ótimo, perfeito. Muito Eu bom. usei as duas. Uhum. Usei as duas e elas Legal. bateram certinho. Ótimo, perfeito. É bom isso, hein? É muito bom. Vocês fizeram rapidinho, hein? Puxa vida, eram 11 quando eu falei, 8 e 11, já 8 e 17. Muito bom. Ô, Edson, e o jeito de construir a régua tem lá no Google Drive? Tem lá no tutorial. Tá. No tutorial tem lá. Aí eu fiz com... Tem duas maneiras lá. Um é usando caixinha de Tetra Pak, mas aí você tiver um material bacana na tua casa lá que seja rígido e que você consiga cortar, funciona. Mas eu fiz com água caixinha de leite e uma outra eu fiz com embalagem de Omo lá, que é aquela sabão líquido lá, que é um plástico, né? Vou mostrar aqui. Legal. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer. Essa daqui é a de Tetra Pak. Aí eu colo as partes prateadas um contra o outro, né? Ela funciona muito bem. Essa daqui tá bem mais precisa. É a mais precisa que eu tenho dessas que eu construí. Essa daqui foi um teste que eu fiz, um pouquinho mais complicado, porque tem um arame dentro para dar mais rigidez. Ela é maior zona também, ó. Funciona também. E essa daqui tem um pouquinho menos de precisão, dá uns errinhos aqui de alguns milímetros, mas é feita com essa embalagem de Omo, mas acho que o problema não é a embalagem, o problema é o percevejo que eu utilizei aqui para fazer a articulação, porque eu usei tanto taxinha, e aí na hora que eu dobro a taxinha, eu entorto com o martelo, aí ela empurra um pouco. Aí que tá errado. Esse outro aqui eu utilizei um daqueles pins, né, que tem nas papelarias e tal, e aí eu atrás eu amasso com alicate e aí não empurra. Inclusive ela tá com umas arruelinhas e tal, funcionou bem. Então depende um pouco da construção mesmo, de como você constrói, assim, que aí pode dar um pouquinho mais de precisão, mas o meu problema do erro foi esse também, na hora que você... Articulação ali. Na articulação. É uma coisa que tem que ter uma certa precisão mesmo. Se você não fizer a articulação precisa, porque as outras partes, que nem o da Dulce mesmo, se tiver a aparência parece meio assim inacabado, coisa do tipo, mas se a articulação tiver no lugar certinho, vai ficar bem certinho mesmo. Eu acho que a articulação é que é o ponto crucial mesmo, que tem que ter um certo cuidado mesmo. Deixa eu ver a tua do Cineia que eu não vi. Qual delas?
Ah, mostra as duas. Eu não vi nenhuma. É de madeira, né? Então, essa daqui é meu filho que fez para mim, ele pegou uma madeira a espessura muito grande, né? Assim, ficou grosseira, né? E aí eu apontei, aí ele pôs as medidas, né? E eu apontei aqui para não ficar muito grosso. Se dá até para aperfeiçoar. E essa daqui eu comprei há muito tempo atrás e não lembro onde nem por quê. Eu sei que essa é uma madeirinha mais fininha, né? Então ela é leve e ao mesmo tempo é bem precisa também, né? Mas esse daqui, a questão é que ele colocou exatamente nas medidas, então quando eu faço, as duas batem exatamente no mesmo lugar. Então, Legal. ela só é mais feinha. Mas as réguas áureas, elas têm a proporção áurea dentro delas. Quer dizer, se vocês pegarem as medidas que tem dentro da própria régua, no caso do X, por exemplo, se você pegar a medida aqui e medir a outra, né, elas são áureas. Sempre vai estar... É onde tem a borboleta, é exatamente essa medida aqui da em relação a isso. áurea em relação ao todo, né? Isso, exatamente. Eu mandei, Edson, chegou? Oba, deixa eu ver se... Não ouvi nenhum barulhinho aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Só se eu anotei errado o teu número. Qual que você anotou? Era bom mandar uma mensagem mesmo para eu poder dar um oi aqui, né? 9686. 996861251. Perfeito. E é 11, né? É. Uhum. Então tá certo, mas por enquanto aqui não tô... Não chegou, né? Mas deu super certo aqui. Tá ótimo. Quem mais ainda tá fazendo é a Ingra e... Como é que estão? Estão indo tranquilo? Tá dando para fazer? Há alguma dúvida? Não, eu só tô mais devagarinho hoje aqui, que eu tô bastante cansada, então tô mais lenta, professor. Uhum. Daqui a pouco a gente vai continuar, aí depois você pode continuar fazendo, porque na verdade o exercício vai continuar a partir ainda dessa estrutura, tá? Essa será a estrutura da parte 2. A Luísa estava com a gente, não? Saiu? Caiu a Luísa? Não estava? A Luísa estava, né? Estava com a gente, sim. Tava sim, acho que ela caiu. Estou vendo aqui que ela não está, eu vou continuar. Vou mostrar aqui então. Depois, quem tiver, dá uma paradinha para continuar. Né? No caso, é só a Ingra mesmo que está, porque seria a Luísa, mas só para a gente poder continuar um pouco, aí depois vocês retomam de novo, tá? Análise, né? Agora a análise a gente vai poder utilizar a régua áurea para fazer as análises. Aqui tem um material que está lá no Drive, né? Dentro dos tutoriais, que é justamente para poder fazer usando o PowerPoint. No PowerPoint a gente pode utilizar um retângulo como esse que está aí à direita, vermelhinho. Inclusive lá tem... Opa, voltou. Luísa voltou, estava fora do ar, voltou. Eu caí. Mas eu terminei o retângulo, eu estava falando. Ótimo. Uhum. Então, aqui eu estou falando aqui que dentro do Drive, né, do tutoriais, agora vai ter o exercício 3 e a gente vai ter os arquivos aqui Bresson, PPTX. Eu tenho 2 até, inclusive fiz um outro que é PPT, porque às vezes dá uns problemas de versão de PowerPoint, sai meio deformado.
Então eu fiz um com 90, a versão do PowerPoint 97 2003, e aí vocês tentam abrir um deles para ver se o retângulo áureo fica áureo mesmo com o quadrado embaixo. Se ficar meio distorcido, é porque a versão não tá legal, tá? E a imagem mesmo fotográfica fica tudo distorcida, tem uns problemas aí de versões aí quando você trabalha com PowerPoints de versões diferentes aí. Mas lá vai ter um material que dá para a gente fazer análises utilizando o PowerPoint. Lógico que dá para fazer também utilizando a régua áurea, né? Mas inclusive dá para usar as duas coisas, como eu mesmo faço. Eu, às vezes eu uso a régua áurea, que é mais rápida, para você poder enxergar algumas coisas, e depois eu coloco aí eu encontro alguma relação, aí depois eu coloco lá para ficar mais visível utilizando o PowerPoint. Então esse tutorial lá também está lá, né, para vocês poderem utilizar. E aí o retângulo já está até pronto, então fica mais fácil ainda de vocês pegarem, colarem. Aqui fala, inclusive, de como... Opa, isso aqui é a foto do... Aqui fala aqui lá tem um dentro do tutorial, esse arquivo tutorial vai falar como que faz para rotacionar aqui, ela tá, né, pegar a imagem, não distorcer, sempre utilizando o Shift. Agora a gente vai mostrar uma foto do Cartier-Bresson, não sei se vocês conhecem, um baita fotógrafo francês, que é o cara que quase que inventou essa fotografia do jeito que a gente conhece hoje, assim, que é uma fotografia mais moderna, porque antes dele era aquela fotografia que era uma coisa posada, tal, e ele meio que inaugura essa fotografia que pega momentos da vida cotidiana, tal, de uma forma muito mágica, né? Então, essa imagem da bicicleta com a escada aqui está dentro do Bresson 2 lá no tutorial, né? Dá para vocês até analisarem também com a régua áurea, com o PowerPoint e tal. Eu vou mostrar uma análise que eu fiz aqui. Quando eu falo vou mostrar uma análise que eu fiz, tem mais coisa, viu? Porque eu já vi análises bem diferentes, inclusive por isso mesmo que vale a pena vocês procurarem a partir da régua áurea, né? Vocês pegam a imagem aqui, quer ver? Ó, vai aparecer. Ó. Então, vocês abrem aqui, vão procurando coisas aqui, vão vendo a relação aqui entre o tamanho do muro, o tamanho da projeção, vocês vão buscando relações possíveis aí de composição e de geometria, de estrutura, a partir do uso da régua. Aqui eu já vou mostrar uma coisa um pouco mais já colocando os retângulos áureos utilizando o PowerPoint, né? E essa imagem vocês já viram, chegaram a ver? Conhecem? Alguém já tinha visto essa imagem? Porque ela é icônica também, né? Muito conhecida para quem gosta de fotografia e tal, mas é antiga. Você vê que é 1932. Na época era uma coisa bastante diferente, né? Hoje em dia, assim, tem muito fotógrafo que até meio que na linha dele, né? Aqui no Brasil tem o próprio Sebastião Salgado, tem a ver com o Bresson, de certa forma, assim, essa coisa do preto e branco, né? Ele gosta também da maquininha dele, que é aquela Leica, né? Então tem algumas coisas que é meio similar, assim. Agora, essa foto tem uma história interessante, porque é atrás da estação San Lazare aqui. 1932 é um período entre guerras também. Essa é outra coisa que historicamente é interessante apontar, né? Então tem a Primeira Guerra Mundial e vai ter a Segunda Guerra, ele está no período que a guerra está chegando. A Segunda Guerra, que vai ser mais complicada, que vai estar aquela coisa da bomba atômica e tudo mais, tá para chegar. E essa foto, de certa forma, carrega um pouco esse dilema aí. E essa figura aí na fotografia, ela está em movimento, mas estático. Ela capturou uma fração de segundo que é muito complicada, assim. E a gente vai ver um vídeo que ele vai falar que isso aí... bom, não vou falar. Deixa ele falar. Como ele tirou essa foto. Suspendeu o tempo aí. Uma figura humana está pulando numa poça d'água enorme, mas em cima da água aí, provavelmente vai espirrar água quando ele puser o pé. E é bem parecido com o que vai acontecer com a guerra, inclusive, né? Então ele está nesse momento de um tempo suspenso, ali tem um relógio que marca o tempo ali em cima do telhado, ali a gente vê, porque é uma estação de trem. Nós estamos falando de trem, também tem essa ideia de uma coisa de passagem, é uma passagem do tempo aí, é uma coisa momentânea aí. A fotografia consegue capturar um tempo e congelar, né? Isso que é a grande virtude dele, consegue eternizar uma coisa que é
momentânea que passa, que não dá para a gente capturar, né? Tem uma grade que, de certa forma, lembra o trilho, que lembra prisão também, prisão no tempo, talvez. A escada também é um tipo de... Mas ela está na horizontal, ela poderia subir para o céu, né? Mas nesse caso aqui ela não está subindo para o céu, ela está deitada também, que é um outro símbolo interessante, uma coisa que era para ir para cima, está indo, na horizontal, quer dizer, nesse tempo que a gente está parado aí, né? O trilho do trem está muito parecido, a escada, a grade, né? Tem um pouco dessa ideia. O trilho do trem também é um lugar de caminhar, né? Então, vários elementos simbólicos incríveis. O espelho formando um espelho que faz essa reflexão desse sujeito saltando, né? E a água sempre também é um elemento muito de fluidez, né? Tem a ver com o tempo, tem a ver com um monte de símbolos aí muito importantes aí. E essa ideia de espelhamento, no caso aí. E tem um marabalista aí colado ali na parede, lá no fundo, lá tem o Ray Wolski, e tem uma figurinha que está pulando também, parecendo com o sujeito que está pulando, só que pulando inclusive do outro lado, que é um espelho de novo na horizontal ali. Incrível, assim. A hora que eu coloco um retângulo áureo grandão no tamanho da fotografia, ele já acerta um ponto importante na fotografia, que é a escada, e pertinho do pezinho dele, que na verdade é o lugar que reflete em cima e embaixo. Então aí eu coloquei o símbolo do Yin Yang porque tem essa polaridade lá em cima, para cima e para baixo aqui espelhada aí. Então é muito interessante essa coisa. E é no ponto áureo aqui da foto, pegando a foto inteira mesmo, do jeito que ela é, do jeito que ele assinou aí, inclusive, né? Só que a foto não é exatamente um retângulo áureo, então eu encaixei ela aqui pela esquerda, que achei que era, na minha análise, ficou mais perfeita. Sobrou uma tirinha fininha na direita. Mas você vê que o homem também, a botinha dele, a pontinha do pezinho dele, é o limite do retângulo áureo também, que é uma coisa interessante em termos de composição. Logicamente, os negativos nunca são áureos. O fotógrafo normalmente recorta a fotografia para ele falar, não, eu quero esse pedaço aqui. Esse recorte aí é o olhar do Bresson que achou que era isso, né? Normalmente o negativo é um pouquinho maior do que a própria foto editada. Aí eu coloco a mesma abertura, só que invertida, porque tenho dois pontos áureos aí, tanto 0,618 como a 0,382. A 382 também vai dar num ponto muito importante, também espelha o homenzinho lá que está no fundo ali, mais de pezinho, e o muro também ele reflete, a grade também reflete, então é um ponto importante na composição também. Isso tudo só com régua áurea você já conseguiria perceber. Sempre que eu coloco um quadrado, eu consigo encontrar um outro retângulo áureo à sua direita, aqui no caso, esse retângulo laranja, e tem um outro retângulo comprido aí que fica aí espelhado aqui no espelho do hominho ali. E ainda encontrei um pentagrama, que também é impressionante. Como é que eu consigo achar um pentagrama num reflexo de perna, né? Isso é muito louco também, né? O pentagrama tem a ver com proporção áurea. Esse aqui vermelho é um retângulo áureo, que está na altura da grade ali, incrivelmente. Se eu colocar um outro retângulo áureo aqui à esquerda, do mesmo tamanho da vermelha, também é um lugar bem interessante, porque aí tudo que forma lá, o quadradinho que forma, tudo é áureo, tá? Tá tudo entrelaçado como proporção áurea aqui, né? Então é incrível isso, né? É uma possibilidade de análise. Já vi várias análises dessa foto, assim, mas essa é uma que eu fiz, assim, que fica mais tudo coeso, vamos dizer assim. Só fica um filete aqui à direita, comprida e tal, mas até aí eu acho que não chega a ser problema, não, porque ele tem uma grade aí que funcionou muito perfeitamente. Você vê que aquela parte laranjinha que está ali em cima, ali, ó, a vertical aqui à direita, ela corta justamente em duas daquelas acrobatas lá que está pulando, né, como se fosse um espelho dela também, né? Isso que é incrível também. Então tem umas coisas muito malucas nessa foto aí. Aqui tem uma grade áurea, que é possível também, que aqui eu estou considerando o contorno inteiro e colocando a proporção áurea dentro dela, um pouquinho diferente também, mas é uma possibilidade bonita também, é bem bacana também. E aquela coisa, olha, o pezinho dele não está tocando ainda na água.
tá que nem o dedo do homem com Deus ali, de novo, essa coisa do falta alguma coisa para chegar na perfeição, vamos dizer assim, né? Mas o dele a perfeição é exatamente essa imperfeição, né? Porque ele está falando de um momento que não está acontecendo, que vai acontecer, que vai ser trágico, que a guerra possível, mas ele ainda nem sabe, na verdade, ele está pressentindo, né? Pelo que está acontecendo no mundo lá, mas essa coisinha do pontinho do pé que ainda não encostou na água é fantástico, é uma coisa de, não dá nem para falar que é centésimos, milésimos de segundo, é uma coisa absurdamente incapturável mesmo, né? É muito louco, o pedacinho do dedo ali é nada, né? E ele conseguiu tirar essa foto com essa Leica. A Leica é uma máquina incrível, né? Alemã, e que não é reflex. Se você olhar pelo quadradinho onde vem o visor não passa pela lente. Então a gente vai ver uma coisa que é incrível agora, que é ele falando sobre o Bresson falando sobre essa foto que ele tirou com essa máquina dele aí. Tá? Eu vou traduzir aqui por cima do vídeo que ele vai estar falando, tá? Porque na verdade a legenda, eu tinha feito uma legenda que funciona em alguns players aqui, mas nesses daqui não funcionou. Então, é o seguinte, eu preciso achar a minha legenda aqui para a gente poder acompanhar aqui. Vocês vão ouvir ele falando em francês, vai ter uma legenda em inglês e ainda eu vou falar em português por cima, só que ele vai estar falando baixinho para poder eu colocar o som por cima, tá? Ele vai começar falando, essa foto eu tirei por entre 2 tapumes. Ele vai encontrar foto aí no livro dele. Esse é o Cartier-Bresson já velhinho. Ça, j'ai pris à travers Através dos 2 tapumes. les planches. Tive que deslizar a câmera através delas. Mas eu não pude ver. Por isso que ela está meio desfocada. Um pouquinho desfocada, ou o sujeito que está pulando, inclusive. Os tapumes eram bem apertados assim. Então, as lentes... Só as lentes passaram. Não pude ver nada pelo visor. Você não viu o homem pulando? Pergunta o cara. Não. Isso foi sorte. Aí eu falei, isso é sempre sorte. Sorte é o que importa. Você tem que estar receptivo a tudo. Como a relação entre as coisas. É uma questão de acaso, uma questão de chance. Se você quiser, você não obtém nada. Basta ser receptivo. E aí acontece. Mas aqui, aí é uma outra foto, é a geometria. É o jeito que está enquadrado. Não se deve pensar sobre isso. Mas a base é a geometria, a divina proporção. Intuitivamente eu sei como ela acontece. Mas isso é tudo que eu posso dizer. É o ritmo físico. 1,618, 3,1416, o número de ouro. Sabemos como ela se assenta. O compasso vai lhe dizer. Mas é o olho. Eu vou pela forma, mais do que pela luz. A forma vem em primeiro lugar. A luz é como um cosmético para mim. Que história, né? Que história maluca. Porque ele está falando que essas fotos todas, aquela foto lá que eu analisei lá, ele nem sabia que o homem pulou. Porque tinha 2 pranchas lá, colocou a lente lá, na hora que ele tirou. E ele, naquela tranquilidade dele, né? O cara fala, pô, mas isso aí, isso é sorte. Tudo é sorte, sempre é sorte, não tem jeito. E ele fala que proporção áurea não é para ficar, né? E até tem um livro que ele comenta lá, que ele condena, fala, o dia que tiver marquinhas no visor para eu colocar a relação de proporção na fotografia, e já tem, nas máquinas já tem. Aí a fotografia já era, ele fala. Né? Quer dizer, é muito engraçado. Mas o cara é uma sensibilidade
fora do comum, né? É um gênio total, né? Então, essa imagem aqui, quem quiser depois analisar, está lá no exercício 3, no tutorial, chama Bresson 2, tá? É fantástica essa análise dessa imagem aqui também. Edson, Pode falar. a impressão é que ele tinha internalizado, né? Essa Com certeza. proporção Isso, nele, né? quando você está no olho, o olho dele já tem a proporção áurea, e aí é isso mesmo, não tem como, se você não está internalizado, como você falou mesmo, não vai conseguir, não. As catedrais foram pensadas em trazer o céu para a Terra, né, e por isso mesmo os retângulos áureos vão aparecer. Tem uma coisa que chama quadratura do círculo, acho que na semana que vem eu falo um pouquinho sobre ela, que é justamente como juntar o céu e a terra, né? Isso aí é a quadratura do círculo. E as catedrais vão trabalhar justamente com as proporções áureas, fazendo essa relação entre o céu e a terra, mas é engraçado, porque ela vai ter, você lembra que mostrei na semana passada, falando que tinha a de quadratum e a de triangulum, mas também tem proporção áurea, quer dizer, tem essas duas coisas, vem de cima, mas também tem a regeneração aí. Essa é uma análise bem simples que eu fiz. Também tem um monte de análise da Catedral de Chartres, que Chartres é mais estudada dela, mas tudo que é retangular vai se intercalando. Quer dizer, tudo está dentro, uma em relação à outra, está tudo encaixado, né? E a mesma coisa acontece com essa igreja de Ouro Preto também, que eu fiz uma outra leitura, a mesma leitura praticamente, né? Que tem o contorno dela total, e depois eu vou colocando os outros retângulos e elas vão encaixando praticamente dentro dos quadros aí que tem, dentro das estruturas aí que tem na igreja, aqui no caso é uma igreja do pai do Aleijadinho, lá em Minas, de Ouro Preto, né? Mas a análise a gente vê que tem uma... E é engraçado que a foto é uma foto que tem uma certa perspectiva, mas está bem corrigida, está bem paralela e tal, mas tudo está perfeito, né? É incrível. Essas análises foram engraçadas, porque eu fui colocando retangular e foi tudo encaixando, né? Foi uma coisa quase absurda, assim. Mas é isso, na verdade é porque eles trabalhavam com isso também, né? O Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci está tudo dentro das relações de proporções, então a gente vai encontrar proporção áurea no umbigo. Interessantemente, eu nem falei disso, mas aqui a diagonal do quadrado que está aqui no Homem Vitruviano vai cair justamente no órgão reprodutor, que é o gerador, né? Que é a raiz de 2. O X aqui do quadrado vai cair exatamente no órgão genital, que é tanto masculino como feminino, é o lugar onde gera o filho. Agora, o nascimento do filho aí, quer dizer, a ligação da mãe com a criança ou com o bebê é pelo umbigo. O umbigo tem uma outra relação mais interessante, assim, de certa forma, acima, vamos dizer assim, só da geração, que é a conexão com a criação, a descendência, né? O umbigo tem essa ligação com a mãe, que é o criador, com o criador, a criadora, no caso, e é a proporção áurea. O coração é a segunda proporção áurea em relação ao corpo total, né, o corpo humano todo. E aí eu dividi em uma que seria a descendência, descender da mãe, da família, e outra que é a conexão com o céu, que é a ascensão, né, ligar-se para cima. Então, tem mais uma relação de proporção áurea aí. Então, basicamente, eu coloquei em 2 momentos aqui essa relação de proporção, mas é bem clássico essa relação de proporção áurea com o corpo humano. Quem quiser dar uma olhada, também no YouTube tem essa Geometria Sagrada do Coração, que foi um trabalho que eu fiz lá para Casa Urusvati, que me pediu, eles estavam falando de coração lá, me pedindo para falar sobre Geometria Sagrada do Coração, e eu fiz uma live, ficou gravada lá no YouTube. Quem tiver interesse, depois pode dar uma olhada. Eu falo bastante sobre a Geometria Sagrada e essas coisas, ainda tem mais algumas outras coisas que eu analisei lá, que é um tema meio difícil, porque não tem. Eu fui procurar coisa, não tinha. Aí eu fiz meio por conta própria mesmo, com as coisas que eu tinha, né? Então, mas saiu interessante, né? É um trabalho bacana também. Tom, 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 tom. Batida do coração. Essa batida do coração não é perfeitamente 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que seria na metade. Tom, tom. 1, 2, 1, 2. Proporção áurea. E o coração já é um retângulo áureo também, incrível. É tudo meio que... Então, isso também, naquele live do coração, eu falo um pouco sobre essas coisas também, né?
Aí vai ter espiral. Espiral eu não vou falar quase nada hoje, porque vai ter uma aula sobre espiral também. Então a espiral áurea vai aparecer bastante na aula de espirais, né? Mas olha, essa estrutura que vocês construíram agora, se vocês pegarem um compasso e dentro do quadrado forem fazendo a circunferência, vocês vão construir a espiral áurea, porque ela sempre vai tirando um quadrado do retângulo áureo e vai virando. Então, na verdade, essa estrutura que vocês montaram é o retângulo áureo que vai gerar a espiral áurea, tranquilamente. Então, basicamente é isso. Agora vem uma musiquinha. Sempre tem uma musiquinha para a gente poder quebrar um pouquinho. Mas agora tá frio demais para eu tocar violão. Vamos ver se eu consigo. Conhece essa música do Cartola? Chama O Sol Nascerá. Ele fez com Elton Medeiros. Tem uma história muito engraçada também, porque essa música nasceu, sim, de uma aposta, brincadeira. Os dois, o Elton e o Cartola, tinham feito uma música. Aí chegou um amigo deles e falou: não foi vocês que fizeram essa música aí, não. Duvido que vocês façam música. Quero ver vocês fazerem agora. Aí o Cartola pegou o violão e falou: sorrir. Aí o Elton Medeiros: eu pretendo levar. E já foi fazendo essa música. Saiu assim, meio que na hora. Sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. É muito boa. Virou um clássico conhecido, né? O que eu faço normalmente? Pego uma poesia, né? E vejo quantas sílabas tem. Sorrir, eu pretendo. Aí eu conto todos, vai dar 56 sílabas no caso aqui. Aí eu multiplico por um número da áureo, aí pode ser o 618, pode ser o 0382. Aí chegou no 35, 34.6. Aí eu vou encontrar a sílaba 35. Olha onde caiu a proporção áurea do Sol que vai nascer, em cima do Sol. Impressionante. Que é o lugar que também é nascendo o Sol, também é outro elemento simbólico fantástico, porque também é a mudança da vida do próprio Cartola também. Ele estava vindo de uma fase negra, e aí de repente o Sol nasceu nesse período dele, da década de 60, quando ele estava com o Cartola, junto com esse pessoal todo, Elton Medeiros, Paulinho da Viola e tal. Então essa música tem um simbolismo e uma coisa incrível, e o Sol é a proporção áurea da poesia. Essas coisas são malucas, né? A gente vai fazendo e vai vendo. Imagina se os dois ficavam lá falando: vamos colocar o Sol na 56ª sílaba, porque lá é áureo. É incrível, né? Áureo, dourado, o Sol brilhante. Olha o Pai Nosso. Ó. O Pai Nosso tem 107 sílabas. A proporção áurea eu usei o 0,382. Vai cair na 41. Em cima do sim, do assim. Assim na terra como no céu. A proporção áurea tinha que cair aí, que é justamente a ponte entre o céu e a terra, né? Assim como é a proporção áurea. Então, é perfeito também. Então, tem coisas que são perfeitas. A está para B, assim como B está para C. Então, céu é proporção da terra, compartilhar o céu com a terra. Aí vários exemplos de obra de arte, né? Tem o Velázquez, que já é barroco, que tem uma coisa meio realista, assim, mas ele também aplicava a proporção áurea de uma forma incrível. A Adoração dos Reis Magos. O quadro inteiro é retângulo áureo. Tem a Maria, tem o Cristo, tem os Reis Magos e mais um outro assistente dos Reis Magos. Tem
o outro lá, o santo, deixa eu pegar aqui, fechar desse lado aqui, para eu poder enxergar. E aí, olha, a hora que eu coloco régua, se quiser usar régua áurea em cima da figura, vocês podem até utilizar. A proporção áurea da altura e da largura vai cair em cima do Cristo. Né? Cristo faz a ligação entre o céu e a terra. Podia ser até Maria também, se quiser, mas nesse caso aí é a adoração dos Seis Magos do nascimento do Cristo. Né? A diagonal passa num lugar estratégico, né? Tá na linha da Maria também. Aí eu fui colocando alguns outros retangulinhos áureos lá, que a gente vai vendo que tem uma composição que respeita uma estrutura áurea aí, né, também. Então dá para a gente pegar uma estrutura como a que vocês construíram e formar alguma imagem aí dentro, né? Vocês podem utilizá-la como uma referência, tá? Aí nesse caso aqui é bem escondida, não é aquelas coisas que ficam evidentes. Não dá para a gente enxergar de uma forma muito fácil, não, né? Mas dá para continuar a análise aí, tem várias análises possíveis também. Aí eu fiz o pentagrama também, que parece que tem alguma coisa a ver, esses ângulos aí que tem aí dentro do quadro, o braço, tudo mais, parece muito, muito coerente. Aí o centro cai de novo no Cristo. A ideia do pentagrama, o 5, do 5 da quinta essência, né? Aqui, o Fibonacci, acho que eu ainda continuo semana que vem falar um pouco sobre ele, mas o Fibonacci é um matemático que, a partir da reprodução dos coelhos, tá, ele percebeu uma série, um número que vai acontecendo dentro da natureza. E a gente vai encontrar nas frutas, né, abacaxi, a temoia, aquelas coisas assim, que é sempre somar um número anterior com ele. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 vai dar 3, 3 mais 2 vai dar 5, e assim vai sucessivamente, né? Vai até o infinito, vai crescendo, crescendo, crescendo e vai embora. Olhando a partir dos números, fala, o que 233 tem a ver com 377 e tal, quer dizer, uns números que não são meio estranhos assim. Mas aí o que acontece? Tem um número φ, se eu dividir o maior pelo menor, no caso de 1, no começo ainda é muito longe. 2 por 1 vai dar 2, mas olha, 3 por 2 já é 1,5, e 1,5 para 1,618 não está muito longe. 1,666, que é 5 dividido por 3, é mais perto do que o anterior, só que maior. Sempre que está embaixo é menor, sempre que está lá em cima é maior. E sempre vai ficando cada vez mais próximo do número φ. Aí, 1,615, já está perto do 8, 3 centésimos, mas nunca vai chegar. Né? Sempre vai ter uma casinha a mais, porque dá para somar de novo. Né? Então é isso que acontece. Né? A natureza ela tem esse número fibonaccico, que é número inteiro. Né? E que o número φ é um número irracional, mas que eu chamo de suprarracional, não é eu que chamo, os autores chamam de suprarracional, porque a nossa razão nem consegue abarcar direito esses números irracionais, que é né, a diferença entre o racional e o suprarracional que está sendo buscado aqui na série Fibonacci é esse tiquinho entre os dedos dos homens e de Deus, né? Então é bem essa coisa da natureza aí. Semana que vem a gente continua. Então fica essa ideia, se alguém quiser perguntar alguma coisa até essa parte teórica, porque nós vamos voltar para nosso exercício. Quer falar alguma coisa até aqui? A gente continua ainda esses temas da proporção áurea, série Fibonacci, na semana que vem para falar mais um pouquinho, tá? Eu reservei 2 partes. Quer comentar alguma coisa? Então vamos continuar. Vamos pegar o que vocês já fizeram, que está aí no quadro, e ele vai virar uma estrutura. Eu vou mostrar, como sempre, 2 exemplos que eu fiz. Só esses exemplos que eu faço é mais para também, porque se eu deixo sem fazer nada, eu falo, mas o que eu vou fazer? Tá? Pelo menos eu dou uma ideia. Lógico que se vocês conseguirem fazer uma outra coisa bem diferente, ótimo. Eu até gosto, mas também, se não tiver, pelo menos tentar seguir um pouquinho o que eu fiz, né? Porque também a ideia do que eu estou fazendo é mais para poder falar, olha, dá para fazer, é assim que se pode fazer, mas não quer dizer que tem que ser assim ou que, né, também cada um vai encontrar algum jeito aí, tá? Vocês vão poder, inclusive, rodar o papel
para achar uma posição mais bacana, porque eu usei duas posições aqui, na verdade uma só, mas vocês vão poder utilizar outras, tá? Eu peguei aqui temas que eu imaginei aqui, natureza, que eu usei um pouquinho também, céu na terra, Deus interior, Cristo, que eu usei. Então, alguma coisa que tem a ver com um pouco com essa ideia da proporção áurea e essas coisas que vocês já sabem. Até o dia 5, dia 5 mesmo, de julho, semana que vem. Mesma coisa, a estrutura geométrica que você já tem aí, e vamos ver se essa estrutura consegue dar base para uma composição visual aí, né? Esse é o primeiro exemplo que eu montei. Com a natureza, eu chamei. Então, eu peguei essa estrutura, inclusive o meu eu fiz bem forte mesmo e coloquei um outro papel sulfite por cima. Então, eu coloquei em cima ali, ó, e marquei alguns pontos de referência, à mão mesmo, tá? Então, aqui tá até meio deslocadinho e tal. Aí, em cima da estrutura, eu comecei a colocar. Fiz um eixo que não é exatamente na áurea, na segunda áurea ali, né? Coloquei uma figura humana ali, que a cabeça fica no encontro da altura áurea e tal. E aí, ali o ponto áureo eu coloquei. Tá? Então, na verdade, é uma composição bastante simples, mas que tem uma figura que está em com a natureza e que ele é o centro das atenções aí. Né? Virou esse objeto, essa figura humana. E aí tem uma água e tem uma vegetação que está na natureza aí, na praia e tal. Tem o céu e tal. Muito simplesinho, mas só para vocês terem uma ideia de uma possibilidade. Bem simplesinho, ó. Se eu colocar estrutura áurea, vocês vão ver que ele tem a ver com a proporção áurea, mas eu não fiz essa proporção áurea bem naquele... Eu poderia colocar a figura nesse eixo áureo aqui, mais um pouquinho para a esquerda, mas só para ficar um pouquinho diferente eu coloquei lá, mas pode ser também, quer dizer, na verdade, eu poderia colocar no outro eixo, mas eu preferia assim, né? Exemplo 2, entre o céu e a terra, aí é o Cristo. A mesma estrutura, na mesma posição, mas é aquilo que eu falei, vocês podem girar ponta cabeça, ver o que é melhor, o que é mais interessante. E, logicamente, eu olhei agora e falei, preciso fazer uma coisa diferente da primeira. Então, usei as diagonais, a diagonal era uma cruz, botei o Cristo aí, ficou pronto praticamente a composição, né? Aí, o que eu achei? Uma imagem meio que tinha sangue, uma cor de sangue e tal, que está numa revista, uma propaganda e tal. Aí eu coloquei as linhas... Eu usei mesmo a linha reta para facilitar, inclusive, no recorte com a estilete. Cortei o papel mesmo. Cortei o papel junto com aquela outra imagem. E aí ficou esse Cristo vermelhado ali, que ficou parecendo meio sangrando e tal. E aí só pintei um pouco do fundo e pronto. Coloquei um pouco de luz ali, um pouco de coisa no canto. Também foi um exercício bem simples, mas até que composicionalmente é bem interessante, até, né? Mas é a própria estrutura áurea aí colocada aí, né? Então nada muito sofisticado, mas funciona, né? Ele é e assim, a posição do Cristo, um pouco, voltando lá, a posição do Cristo aqui é que ela está um pouquinho diferente do vertical total, tal, então ele fica numa coisa que tem essa diagonal zona aqui e tal. Então, composicionalmente, eu acho que funciona. Basicamente é isso aí. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Deixar vocês trabalhando. Então, vamos só passar tudo que tem que passar para já, quando terminar, né? Tem uma sugestão de leitura para quem quiser ler. Fala sobre proporção áurea, essas páginas aqui no livro que está lá no Google. A aula que vem a mesma coisa. É o mesmo esquema, material. Depois tem essa avaliação, quem quiser fazer. É legal sempre fazer, porque eu sempre fico querendo ver, de repente, a ideia que a Luísa me passou, eu achei muito bacana, de poder colocar um pouquinho de prática também no meio, tal, para não ficar cansativo. O número do WhatsApp, para quem não tem, que é legal também para mandar. Eu vou dar uma checada no WhatsApp. Então, agora fica por conta de vocês. Se tiver dúvida, pergunta, vocês me aproveitem. Deixa eu ver se chegou o do Luiz. O Luiz até não está mais Ah, não, está aqui sim. Tá uma tela aparece ele e a outra não aparece. Agora eu tô vendo que ele está no outro computador aqui. Apareceu uma foto aqui, deixa eu ver, acho que é o do Luiz aqui. Apareceu sim. Com a régua áurea, inclusive, aqui.
Legal. Vou botar aqui, ok, recebido. Beleza. Mais um contato. Pode mandar o material quando tiver algum trabalho, tal, que você desenvolver, ou até dúvida, também pode escrever, tá? Pelo WhatsApp mesmo. Deu para entender tranquilo? Tá bem claro que a gente viu? Aí é por conta de vocês agora, tá bom? Essa estrutura é dinâmica, tá? Se quiser aí dividindo, você vê que eu fiz até uma linha vertical que não aparece ali, que é a linha do eixo do homem lá, que nasceu lá em cima ali. Então, vocês quiserem também, vocês podem prolongar, vocês podem acharem outras possibilidades aí, né? É um começo de uma malha, na verdade. Mas como é para começar no simples, eu acho que esse tanto aí tá legal. Mas se você precisarem de outras subdivisões, é possível de ir subdividindo, né? Com a régua áurea você consegue outras dimensões, outras possibilidades. Se quiser espelhar do outro lado, onde tem um quadradão grandão, é possível. Eu ia perguntar isso, exatamente. Eu fiz deste lado a proporção áurea, eu posso espelhar ela aqui, né? Criar uma outra... Exatamente. Tá. Porque a régua áurea é como você pegar a régua áurea e fazer, né, aquelas duas pelo lado... O Bresson lá faz aquela coisa eu pego a régua né, aquela foto do homem pulando, ele tem duas linhas lá, né? E aí também posso colocar na subdivisão que esse retângulo que está aqui está na parte de baixo. Pode. No espelhamento. Pode também. Então é tudo muito dinâmico, né? Mas assim, ele é uma estrutura que ele vai embora, mas essa daqui é possível de fazer coisa já, né? Você já viu que eu consegui fazer duas coisas, pelo menos um pouquinho, um diferente do outro e tal, mas dá para fazer muita coisa ainda assim. Mas, lógico, preciso de uma outra linha aqui mais para baixo, então você divide dentro da proporção áurea para ficar legal. Não seja, né, para não ficar uma coisa também totalmente aleatória, né? Tranquilo. Assim, a essa hora da noite eu já não consigo raciocinar muito, mas eu vou fazer sim. Mas também agora também a gente já vai fechar também, né? Vamos dar uns 10 minutinhos que faltam, né? Mas basicamente agora é mais pensar agora o que é possível e aí depois vocês concretizarem aí, fazerem, porque, né, se conseguir chegar numa ideia agora é legal, né? Mesmo que não execute agora, né? Porque agora vai acabar também o tempo daqui a pouquinho. Mas o Cartier-Bresson é fantástico, não? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu gostei muito dessa coisa mesmo, de que assim, ele sabe de tudo e conhece, mas também ele não é né, não é aquela coisa de que não, tem que usar a estrutura e tal, mas você olha e fala, ué, como que pode, né? É tão perfeita a coisa dele que até parece mesmo que foi feito dentro da estrutura, né? Isso que é louco, né? É o genial mesmo. Deixa eu só colocar no chat aqui, para quem quiser pegar o endereço como é que chama lá? Da avaliação.
O Edson, esse vídeo dele está no YouTube? Tá sim, Nano, tá no YouTube, né, se você procurar tem também. Se você entrar no nosso Google, lá tem no Drive, tem uma pastinha vídeos também. Aí eu coloquei lá também, tem o MP4 lá e tem o Windows Meta Video lá, VWM, né? E tem um arquivo SRT que, na verdade, é a legenda que eu li. Então, se vocês colocarem num player que lê legenda, se vocês puxarem ele funciona, mas nesse computador que eu usei aqui não funcionou. Até tem um outro computador aqui que até funcionaria, mas como ele é um pouquinho pior, eu preferi usar esse grandão e acabei lendo em cima. Mas acho que vocês entenderam direitinho, né? Deu para. Totalmente. Tinha Totalmente. inglês, tinha francês, tinha inglês, era três línguas. Era tudo exageradamente. Para mim foi surpreendente saber que ele tirou aquela foto sem ter visto, né? No meio da cena. Foi completamente surpresa, isso eu não sabia. Também nunca não sabia. E quando eu vi pela primeira vez, a tranquilidade que ele fala, assim, que é muito louco também, porque ele também não fica assim empolgado, olha o que eu consegui fazer sem olhar, tal. Não, é isso mesmo. A gente tem que estar receptivo, né? Se não tiver receptivo, não vem. Que louco, né? Muito. E essas relações em relação ao conteúdo da imagem, né, de estar entre guerras, tudo, era em 32 ainda não se sabia o que ia acontecer. Depois ele digamos assim, que foi olhado sobre esse prisma, ele concordou? O que ele tem alguma posição sobre isso, será? Não vi nada até agora, assim, Uhum. mais, né, sobre que ele tem livros, tem coisas, mas assim, ele falando sobre essa foto era esse vídeo que eu consegui achar que já é surpreendente, né? E aí você vê que ele já está com 80 ou 90, perto do fim da vida dele, já está mais senhorzinho, bem mais velhinho já, né? Porque essa foto de 30, ele era bem mais novinho mesmo, né? Então acho que esse vídeo, se eu não me engano, é de 90 e pouco, um pouco antes de ele morrer mesmo, né? Mas ele está muito lúcido, está muito tranquilo lá. Apesar que são 2 pedaços lá, quando ele começa a falar do Pi ali, que fala do Pi, já tá com uma outra roupa e tal. Então é um vídeo que foi editado em 2 pedaços lá. Mas é muito legal. É que quando você tem uma obra de arte, você entrega para o mundo, né? E aí ela vive e ganha uma vida praticamente para todo mundo olhar e encontrar os sentidos também, né? Não é ele que determina isso, né? É verdade, Tem uma coisa que é a própria vida da obra mesmo, né? Que Exatamente. vida. Deixa eu ver se eu consigo pegar vou pegar por aqui o endereço, que eu não tô no outro computador, não consegui. Vou pegar esse link aqui, vou colocar aí na. Deixa eu ver, isso aqui. Agora eu vou colocar no chat. Chat. Cadê? Não é aqui. Bate-papo, né? Aqui acho que é. Chat. Mensagem aqui. Não deu certo. Virou uma canetinha. Como é que eu saio dessa canetinha agora?
agora deu. Foi. Quem quiser depois fazer a avaliação, tá no chat aqui, ó, o endereço. A gente pode ir já despedindo, né? Fazendo um fechamento aí da aula, né? Só se alguém quiser perguntar alguma coisa, é os últimos segundos aí que nós vamos ter para fechar a aula de hoje. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então? Muito bem, Alguém quer obrigada falar? pela aula, foi muito boa. Muito boa. Que bom. É muito boa mesmo. Legal, então. Boa noite para vocês. Se aqueçam bem aí, porque tá frio. Sim, semana muito que vem- obrigado. Obrigado a vocês aí. Tchau, Muito obrigado. viu? Mais uma aula Obrigada, preparada, Edson. viu, Edson? Mais uma aula preparada com muito carinho e a gente sente isso. Muito obrigada. Legal, vamos tentar manter sempre que possível, né? Muito bom. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Tchau, Edson. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.